Você já ouviu alguém dizer que certos incômodos são apenas consequência da idade? Talvez até você mesmo tenha pensado isso ao perceber mais cansaço, algumas dores diferentes ou mudanças no próprio corpo. Afinal, é comum acreditar que, depois dos 60 ou 65 anos, sentir-se menos disposto ou notar alterações na saúde faz parte do envelhecimento e não há muito o que fazer. Mas essa ideia, embora bastante difundida, pode levar muitas pessoas a ignorarem sinais importantes que o organismo envia quando algo não está funcionando como deveria. Envelhecer é um processo natural. O corpo realmente passa por mudanças ao longo dos anos. A pele perde elasticidade, os músculos tendem a diminuir de volume, o metabolismo desacelera e algumas tarefas que antes pareciam simples podem exigir um pouco mais de esforço. Tudo isso faz parte da biologia humana. O problema começa quando qualquer sintoma é automaticamente colocado na conta da idade, sem que ninguém procure entender o que realmente está acontecendo. É justamente aí que mora um dos maiores perigos. Diversas doenças que afetam pessoas mais velhas começam de forma silenciosa e apresentam sintomas discretos, tão comuns que acabam sendo ignorados por meses ou até anos. Muitas vezes, um problema que poderia ser tratado com relativa facilidade acaba evoluindo simplesmente porque ninguém percebeu que aquele sinal merecia atenção. Em outras situações, o próprio paciente comenta o sintoma durante uma consulta, mas minimiza a importância dele dizendo: "Acho que é só porque estou ficando velho." Essa frase, apesar de parecer inofensiva, pode atrasar diagnósticos importantes. A boa notícia é que o envelhecimento saudável não significa aceitar qualquer desconforto como inevitável. Hoje sabemos que muitas condições podem ser controladas ou até evitadas quando identificadas precocemente. A medicina evoluiu muito nas últimas décadas, oferecendo tratamentos mais eficazes e exames capazes de detectar alterações antes mesmo que elas provoquem consequências graves. No entanto, nenhum exame substitui a atenção aos sinais que o próprio corpo apresenta diariamente. Imagine, por exemplo, uma luz acesa no painel de um carro. Ela não significa necessariamente que o motor esteja prestes a quebrar, mas indica que alguma coisa merece ser verificada. Ignorar esse aviso pode transformar um pequeno problema em um grande prejuízo. Com o organismo acontece algo muito parecido. Alguns sintomas funcionam como alertas. Nem sempre representam uma doença grave, mas também não devem ser descartados apenas porque a idade avançou. Outro aspecto importante é que muitos desses sinais aparecem lentamente. Como a mudança é gradual, a pessoa se adapta sem perceber. Ela começa a andar um pouco menos porque sente mais cansaço, evita subir escadas porque fica ofegante, deixa de fazer passeios longos por causa das dores ou passa a esquecer compromissos com mais frequência. Como essas alterações acontecem aos poucos, elas acabam parecendo normais. No entanto, quando comparadas ao funcionamento anterior do organismo, podem revelar que algo mudou além do esperado para o envelhecimento natural. Também existe um fator emocional que influencia bastante. Muitas pessoas evitam procurar um médico por medo de descobrir uma doença séria. Outras não querem preocupar os familiares ou acreditam que reclamar de sintomas é um exagero. Há ainda quem pense que, depois de certa idade, não vale mais a pena investigar porque já viveu bastante. Essa forma de pensar impede que milhares de pessoas recebam tratamentos capazes de melhorar significativamente sua qualidade de vida, preservar a independência e aumentar a expectativa de vida com saúde. É importante deixar claro que este vídeo não tem a intenção de causar medo. Pelo contrário, o objetivo é oferecer informação para que você consiga diferenciar aquilo que realmente costuma fazer parte do envelhecimento daquilo que merece uma avaliação médica. Conhecimento é uma das ferramentas mais importantes para cuidar da saúde. Quanto mais cedo um problema é identificado, maiores costumam ser as chances de tratamento, controle e recuperação. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 7 sintomas que muitas pessoas consideram normais da idade, mas que, em determinadas situações, podem indicar doenças que precisam de atenção. Alguns deles são extremamente comuns e provavelmente você já sentiu ou conhece alguém que apresentou esses sinais. Isso não significa que exista uma doença grave em todos os casos. Significa apenas que eles não devem ser ignorados quando aparecem de forma persistente, intensa ou acompanhados de outras alterações. Talvez um desses sintomas esteja acontecendo com você neste momento. Talvez esteja acontecendo com um pai, uma mãe, um avô, uma avó ou algum amigo próximo. Independentemente de quem seja, compreender esses sinais pode fazer toda a diferença entre descobrir um problema cedo ou permitir que ele evolua silenciosamente. E o primeiro sintoma da nossa lista é justamente um dos mais frequentes, um dos mais subestimados, ao mesmo tempo, um dos que mais merecem atenção: o cansaço constante. O cansaço é um dos sintomas mais frequentemente atribuídos ao envelhecimento. Muitas pessoas acreditam que, depois dos 60 ou 65 anos, sentir menos disposição é simplesmente inevitável. É verdade que o corpo passa por mudanças naturais com o avanço da idade, mas existe uma diferença importante entre precisar de um pouco mais de descanso e viver constantemente cansado, sem energia para realizar atividades que antes eram feitas com facilidade. Quando a fadiga se torna persistente, intensa ou começa a limitar a rotina, ela deixa de ser apenas um detalhe e merece uma investigação cuidadosa.
Em muitos casos, o cansaço constante pode ser consequência de uma anemia. Com menos glóbulos vermelhos ou menos hemoglobina circulando pelo organismo, os tecidos recebem menos oxigênio, fazendo com que tarefas simples, como caminhar, subir alguns degraus ou até arrumar a casa, pareçam muito mais difíceis. A anemia pode surgir por deficiência de ferro, vitamina B12, ácido fólico, perdas de sangue ou até por doenças crônicas que se tornam mais frequentes com o envelhecimento. Felizmente, quando identificada, muitas vezes ela pode ser tratada de forma eficaz. Outra possibilidade é que o coração não esteja conseguindo bombear sangue de maneira eficiente. Algumas doenças cardíacas se desenvolvem lentamente, no início, não provocam dor no peito. Em vez disso, manifestam-se através de um cansaço que aparece mesmo após pequenos esforços, acompanhado ou não de falta de ar, inchaço nas pernas ou dificuldade para realizar atividades do dia a dia. Como esses sintomas podem surgir de forma gradual, muitas pessoas simplesmente diminuem o ritmo sem perceber que o problema não é apenas a idade. Problemas na tireoide também entram nessa lista. Quando essa glândula produz menos hormônios do que deveria, o metabolismo desacelera. O resultado pode ser uma combinação de fadiga, sonolência, sensação constante de frio, pele ressecada, prisão de ventre e dificuldade para se concentrar. Como essas alterações aparecem lentamente, é comum que sejam confundidas com o envelhecimento natural, quando na verdade um simples exame de sangue pode esclarecer o diagnóstico. Até mesmo a falta de algumas vitaminas, especialmente vitamina B12 e vitamina D, pode reduzir a disposição e comprometer a força muscular. Em idosos, essas deficiências são relativamente comuns, seja por mudanças na alimentação, menor exposição ao sol ou alterações na absorção dos nutrientes. Em muitos casos, a reposição adequada melhora significativamente a qualidade de vida. O mais importante é observar se o cansaço representa uma mudança em relação ao seu padrão habitual. Uma pessoa que sempre foi ativa e passa a sentir exaustão constante sem motivo aparente merece uma avaliação médica, principalmente se o sintoma persistir por semanas ou vier acompanhado de perda de peso, tonturas, palpitações ou falta de ar. Outro sintoma que costuma ser tratado como algo inevitável é o esquecimento. Quase todo mundo já entrou em um cômodo e esqueceu porque foi até lá, demorou alguns segundos para lembrar o nome de alguém ou precisou voltar para conferir se realmente trancou a porta. Pequenos lapsos de memória podem acontecer em qualquer idade e tendem a ficar um pouco mais frequentes com o passar dos anos. Isso, por si só, não significa que exista uma doença. O problema começa quando o esquecimento interfere na vida diária. Esquecer repetidamente compromissos importantes, perder-se em lugares conhecidos, repetir a mesma pergunta diversas vezes em poucos minutos ou ter dificuldade para administrar dinheiro e medicamentos são situações diferentes dos lapsos ocasionais. Esses sinais podem indicar alterações cognitivas que precisam ser investigadas. É importante lembrar que nem todo problema de memória significa doença de Alzheimer. Diversas condições podem provocar sintomas semelhantes, incluindo deficiência de vitamina B12, alterações da tireoide, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, efeitos colaterais de medicamentos e até infecções. Em muitos desses casos, tratar a causa melhora também o funcionamento da memória. Além disso, o cérebro responde muito bem aos estímulos ao longo da vida. Manter atividades intelectuais, leitura, conversas, exercícios físicos e interação social ajuda a preservar as funções cognitivas. Porém, quando familiares começam a perceber mudanças importantes no comportamento ou na memória, a melhor decisão não é esperar para ver se melhora sozinha. Quanto mais cedo uma avaliação é realizada, maiores são as possibilidades de identificar a causa e iniciar o tratamento adequado. O terceiro sintoma merece atenção especial porque costuma passar despercebido até mesmo pela própria pessoa: a perda de peso sem explicação. Em alguns casos, ela só é percebida quando as roupas ficam largas ou alguém comenta que o rosto parece mais fino. Muitas pessoas chegam a comemorar essa perda, principalmente quando estavam acima do peso, mas emagrecer sem fazer dieta, sem aumentar a atividade física e sem qualquer motivo aparente nunca deve ser considerado normal. Existem diversas causas possíveis para esse tipo de alteração. O diabetes descompensado pode levar à perda de peso mesmo com a alimentação habitual. Alterações na tireoide, especialmente o hipertireoidismo, aceleram o metabolismo e favorecem o emagrecimento. Algumas doenças do aparelho digestivo dificultam a absorção dos nutrientes, enquanto certos tipos de câncer podem provocar perda de peso antes mesmo de outros sintomas aparecerem. Isso não significa que toda pessoa que emagrece esteja com uma doença grave. No entanto, uma redução significativa do peso corporal sem explicação merece investigação, principalmente quando vem acompanhada de falta de apetite, cansaço, febre, dores persistentes ou alterações intestinais. O organismo raramente perde peso de forma importante sem que exista algum motivo. O quarto sintoma da nossa lista é um dos mais comuns entre os idosos: o inchaço nas pernas. Muita gente acredita que basta passar muitas horas sentado ou em pé para que isso aconteça, e realmente essas situações podem favorecer o acúmulo de líquido.
Porém, quando o inchaço se torna frequente, piora progressivamente ou aparece acompanhado de dor, falta de ar ou aumento rápido de peso, ele pode indicar problemas que exigem avaliação médica. Em algumas pessoas, a causa está na insuficiência venosa, quando as veias têm dificuldade para levar o sangue de volta ao coração. Em outras, o inchaço pode estar relacionado a doenças renais, que comprometem o equilíbrio dos líquidos no organismo, ou a insuficiência cardíaca, na qual o coração perde parte da sua capacidade de bombear o sangue adequadamente. Existe ainda a trombose venosa profunda, uma condição potencialmente grave que costuma provocar inchaço em apenas uma perna, frequentemente acompanhado de dor, calor local e vermelhidão. Observar quando o inchaço aparece, se melhora ao elevar as pernas, se ocorre em apenas um lado ou nos dois, além de notar outros sintomas associados, ajuda o médico a direcionar a investigação. Mais importante do que tentar descobrir a causa sozinho é compreender que esse sinal não deve ser encarado automaticamente como uma consequência inevitável da idade. E embora esses 4 sintomas já sejam suficientes para mostrar como o organismo costuma emitir alertas discretos, os próximos sinais da nossa lista são ainda mais frequentemente ignorados, mesmo podendo indicar problemas que se tornam muito mais fáceis de tratar quando descobertos precocemente. O 5º sintoma é a falta de ar durante atividades que antes eram realizadas sem dificuldade. É natural que, com o passar dos anos, o condicionamento físico diminua quando a pessoa se torna menos ativa. No entanto, existe uma diferença importante entre cansar depois de um grande esforço e ficar ofegante ao caminhar pequenas distâncias, subir poucos degraus ou realizar tarefas simples dentro de casa. Quando isso acontece de forma frequente, o organismo pode estar sinalizando que algo precisa ser investigado. Muitas doenças cardíacas começam exatamente dessa maneira. Em vez de provocar dor intensa no peito, elas reduzem gradualmente a capacidade do coração de bombear sangue com eficiência. Como consequência, o corpo recebe menos oxigênio durante os esforços, fazendo com que atividades rotineiras pareçam muito mais difíceis do que antes. Algumas pessoas passam a evitar caminhadas, deixam de sair para passear ou reduzem as atividades do dia a dia acreditando que estão apenas envelhecendo. Na realidade, estão adaptando a rotina a um sintoma que merece atenção. As doenças pulmonares também podem estar por trás desse quadro. Condições como doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, além de outras alterações respiratórias, dificultam a entrada e a saída de ar dos pulmões. Em muitos casos, o problema evolui lentamente, e a pessoa só percebe quando já está limitando sua própria rotina para evitar o desconforto. Há ainda situações em que a falta de ar aparece apenas ao deitar, durante a madrugada ou acompanhada de tosse persistente, o que reforça ainda mais a necessidade de uma avaliação médica. É claro que nem toda falta de ar significa uma doença grave. Ansiedade, excesso de peso, sedentarismo e até uma infecção respiratória recente podem causar sintomas semelhantes. A diferença está na persistência, na intensidade e na mudança em relação ao padrão habitual. Se uma atividade que sempre foi fácil passa a provocar dificuldade para respirar, esse é um sinal que não deve ser ignorado. O 6º sintoma costuma ser encarado como uma consequência inevitável do envelhecimento: dores persistentes nas costas, nos quadris ou nos ossos. É verdade que o desgaste das articulações aumenta com a idade e que muitas pessoas convivem com artrose ou alterações na coluna. Entretanto, uma dor contínua, que piora progressivamente, desperta durante a noite ou não melhora mesmo com repouso merece uma investigação mais cuidadosa. Uma das causas possíveis é a osteoporose. Essa doença enfraquece os ossos de forma silenciosa durante anos. Muitas pessoas só descobrem que têm osteoporose depois de sofrer uma fratura causada por uma queda aparentemente sem importância ou, em alguns casos, até mesmo sem lembrar de qualquer trauma. Pequenas fraturas nas vértebras podem provocar dor persistente nas costas, redução da altura e alteração da postura, sinais frequentemente atribuídos apenas à idade. Além disso, algumas doenças inflamatórias e determinados tipos de câncer podem causar dores ósseas persistentes. Embora essas situações sejam menos frequentes, elas mostram por que a duração e as características da dor são tão importantes. Uma dor muscular após um esforço físico costuma melhorar em poucos dias. Já uma dor que permanece por semanas, aumenta gradualmente ou vem acompanhada de perda de peso, febre ou fraqueza merece atenção médica. Outro ponto importante é que sentir dor constantemente nunca deve ser considerado algo normal. Infelizmente, muitas pessoas se acostumam tanto com o desconforto que deixam de mencionar o problema durante as consultas. Elas acreditam que não existe solução ou que o médico responderá apenas que faz parte do envelhecimento. No entanto, hoje existem diversos tratamentos para controlar a dor, melhorar a mobilidade e tratar a causa quando ela é identificada. Conviver com sofrimento diário não precisa ser uma consequência inevitável da idade. O 7º e último sintoma talvez seja um dos mais urgentes de todos: mudanças repentinas na visão. Muitas alterações visuais realmente fazem parte do envelhecimento natural. A necessidade de usar óculos para leitura, por exemplo, é extremamente comum após certa idade. Da mesma forma, algumas doenças oculares evoluem lentamente ao longo dos anos. Porém,
Quando a visão muda de forma rápida ou surgem sintomas incomuns, a situação merece avaliação imediata. Visão embaçada que aparece de repente, dificuldade para enxergar em apenas um dos olhos, perda parcial do campo visual, flashes de luz, aumento repentino de manchas escuras ou a sensação de uma cortina cobrindo parte da visão nunca devem ser ignorados. Esses sinais podem indicar problemas importantes, como descolamento de retina, glaucoma agudo, alterações na circulação dos vasos do olho ou até um acidente vascular cerebral que esteja afetando a visão. Mesmo doenças que evoluem lentamente, como catarata, glaucoma crônico e degeneração macular relacionada à idade, apresentam melhores resultados quando diagnosticadas precocemente. Em muitos casos, o tratamento consegue preservar a visão por muitos anos. O problema é que diversas dessas doenças não causam dor. A pessoa continua sua rotina normalmente enquanto perde parte da capacidade de enxergar sem perceber a velocidade dessa mudança. Os olhos oferecem pistas valiosas sobre a saúde do organismo como um todo. Diabetes, hipertensão arterial e outras doenças podem provocar alterações na visão antes mesmo de outros sintomas se tornarem evidentes. Por isso, consultas periódicas com o oftalmologista são tão importantes, especialmente após os 60 anos. Esperar que a visão piore muito para procurar ajuda pode reduzir as possibilidades de preservar a capacidade visual. Ao observar todos esses 7 sintomas, fica claro que o corpo costuma emitir sinais antes que uma doença se torne realmente grave. O grande desafio é não confundir esses alertas com algo que seria simplesmente inevitável por causa da idade. Reconhecer essa diferença pode mudar completamente o rumo da saúde de uma pessoa, e é justamente sobre essa mensagem que vale a pena refletir antes de encerrarmos este vídeo. Ao longo deste vídeo, vimos que envelhecer não significa perder automaticamente a saúde nem aceitar qualquer mudança como se fosse inevitável. O passar dos anos realmente traz transformações naturais ao organismo, mas existe uma diferença muito importante entre aquilo que faz parte do envelhecimento e aquilo que representa um sinal de alerta. O grande problema é que essa diferença nem sempre é óbvia. Muitas doenças começam de maneira silenciosa, com sintomas discretos que parecem inofensivos. Justamente por isso, tantas pessoas deixam passar oportunidades valiosas de receber um diagnóstico precoce e iniciar um tratamento antes que o problema se torne mais sério. Se você prestar atenção, todos os sintomas que apresentamos hoje têm algo em comum. Eles não significam, obrigatoriamente, que exista uma doença grave. Sentir cansaço, esquecer uma palavra, notar um pequeno inchaço ou perceber uma mudança na visão não permite tirar conclusões sozinho. O que realmente faz diferença é observar o contexto. O sintoma apareceu de repente? Está piorando com o tempo? Está interferindo na rotina? Veio acompanhado de outros sinais? Essas perguntas são muito mais importantes do que simplesmente pensar, isso deve ser apenas por causa da idade. Outro ponto que merece ser lembrado é que muitas pessoas só procuram ajuda quando o desconforto se torna insuportável. Infelizmente, esperar esse momento pode significar perder um tempo precioso. Diversas doenças cardiovasculares, problemas hormonais, alterações neurológicas, doenças respiratórias e até alguns tipos de câncer apresentam resultados muito melhores quando descobertos nas fases iniciais. Em muitos casos, um exame simples e uma consulta médica são suficientes para esclarecer a causa do sintoma e indicar o tratamento mais adequado. Também é importante entender que cuidar da saúde não significa viver preocupado ou imaginar que qualquer alteração representa uma doença grave. O objetivo não é criar medo, mas desenvolver atenção ao próprio corpo. Conhecer os sinais de alerta permite agir com equilíbrio, procurando avaliação médica quando necessário e evitando tanto o excesso de preocupação quanto o erro de ignorar sintomas importantes. Além disso, hábitos saudáveis continuam sendo uma das formas mais eficazes de preservar a qualidade de vida durante o envelhecimento. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física dentro das possibilidades de cada pessoa, controlar a pressão arterial, acompanhar os níveis de glicose, dormir bem, evitar o cigarro, moderar o consumo de bebidas alcoólicas e realizar consultas periódicas são atitudes que reduzem significativamente o risco de diversas doenças. O envelhecimento saudável não depende apenas da genética, ele também é construído pelas escolhas feitas ao longo da vida. Se você convive com pais, avós ou outros familiares idosos, compartilhe essas informações com eles. Muitas vezes, quem está de fora percebe mudanças que a própria pessoa não nota ou prefere esconder por acreditar que faz parte da idade. Uma conversa respeitosa pode incentivar alguém a procurar ajuda antes que um problema evolua. Esse cuidado pode representar mais anos de autonomia, bem-estar e qualidade de vida. Lembre-se de que o corpo costuma dar sinais muito antes de uma situação se tornar realmente grave. Aprender a reconhecer esses avisos é uma forma de cuidar de si mesmo e das pessoas que você ama. Nenhum vídeo substitui uma consulta médica, mas a informação correta pode ser o primeiro passo para buscar a avaliação adequada no momento certo. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu gostei. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também podem estar ignorando sinais importantes da própria saúde.
Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque publicamos conteúdos baseados em informações médicas confiáveis, sempre com o objetivo de ajudar você a envelhecer com mais saúde, segurança e qualidade de vida. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Algum desses 7 sintomas chamou mais a sua atenção? Você ou alguém da sua família já passou por alguma dessas situações? Conte nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem que nunca é tarde para cuidar da própria saúde e que prestar atenção aos sinais do corpo pode fazer toda a diferença no futuro.